Bom dia, grupo. Ô, paz, tudo bem? Eu vou falar alguma coisa aqui sem roteiro nenhum, tá? Trazendo uma experiência que eu tenho de consultório, tá? E os estudos que vão se somatizando, né, com o decorrer dos anos. Muita coisa, infelizmente, a gente não encontra com facilidade na literatura, porque o objetivo muitas vezes é confundir o paciente. Lembrando que o fígado ele tem várias funções, tá? Desde a fabricação de bile, fabricação também de hormônios, tá? Então, ou seja, o fígado ele tem uma série de propósitos. Ele também quebra e disponibiliza açúcares através do processo gliconeogênese. Tá? O fígado ele ajuda a eliminar toxinas do sangue, tá? Através do processo de desintoxicação. Tá? O fígado ele tem uma série de outras capacidades, tá? Somatizando mais de 500 funções no nosso organismo. Então, como todos sabem, né, que quando o fígado vai perdendo a função, a pessoa, primeira coisa, não tem mais energia, tá? Ela adquire, em casos mais elevados da esteatose hepática, ela muda inclusive de cor, tá? Ficando com olhos amarelados, pele, mãos amareladas, tá? Isso é um estágio bem mais avançado. Tá? Algumas crianças, ao nascer, adquirem a icterícia em função exatamente porque o fígado ainda não está processando ou metabolizando, tá? E não liberou ainda as suas funções, tá? Mas isso é um processo quase natural, eu não lembro bem o percentual, mas era algo superior a 10% das crianças, tá? Que tendem a desenvolver icterícia, tá? Após nascimento. A gordura no fígado, tá? Tem vários graus, 1, 2, 3. Pode, com isso, esse acúmulo de gordura pode e não parar mais, ir avançando ao ponto de ficar uma esteatose severa e se transformar numa fibrose completa, tá? Que no caso aí é denominada cirrose hepática. Então o que acontece? Como é causado e como evitar? Esse é o objetivo número 1. Acho que é o que incomoda a todos, né? Porque se você é definido como possuidor de gordura no fígado, você pode ter certeza, suas funções já estão reduzidas e muito, tá? Ou seja, metabolismo desacelerado, tá? Eliminação de toxinas desacelerada, fabricação de bile para digestão de gordura desacelerada, tá? Coenzima Q10 baixa, tá? Que é uma enzima, tá? Que na realidade é uma coenzima que participa no processo de ativação das mitocôndrias e formação de energia, tá? Através do processo ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, ou seja, você vai ter metabolismo e energia baixa por causa da gordura no fígado. Gordura no fígado é um freio de mão puxado, tá? Você perde ali digamos assim, o melhor da sua vida, tá? Porque você vai estar apático, cansado, tá? Com o metabolismo desacelerado, você acaba também acumulando mais toxina, a função de desintoxicação ela é diminuída, tá? Em detrimento principalmente porque você demandou suas reservas de vitamina e de minerais. Quais vitaminas essas que levam à desintoxicação hepática? Complexo B, por exemplo, tá? Nós temos aí a vitamina B2, por exemplo, que é a riboflavina, que ela é praticamente uma vitamina que salva o fígado dessa carga de toxicidade, tá? E o fígado, claro, ele para se manter alcalino, para auxiliar o sangue na sua alcalinidade, ele vai precisar de sais minerais. Tá? Para você alcalinizar um corpo, não basta oxigênio, não basta oxigênio. Tá? Ele utiliza também de sais minerais, tá? Dentre esses o cálcio, que exerce o chamado efeito tampão, tá? O magnésio, que faz o balanço e o equilíbrio do cálcio, tá? Então, seja tudo em equilíbrio. Muitas vezes, quando você não tem uma alimentação adequada e quando você usa de artifícios, tá? Ou de, como podemos dizer, de quitutes, de docinhos, tá? Porque hoje, infelizmente, as pessoas trouxeram as festas de aniversário para dentro de casa. Todo dia se faz festa de aniversário. Bolo recheado, pudim, refrigerante,
Quando criança, e os cinquentões aqui sabem muito bem, nós tínhamos contato com essas guloseimas, era uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, quando alguém na nossa rua fazia aniversário. Só que hoje não. Hoje o açúcar, o doce, o quitute, o refrigerante passou a ser de uso diário e contínuo. Com isso, as pessoas estão, digamos assim, quase na sua totalidade com gordura no fígado em algum grau. E no dia de hoje, vemos que é difícil escapar dessa toxicidade que nos cerca, porque se aderimos a algum produto de beleza, como desodorante, creme, tá, shampoo, todos vêm com alguma carga tóxica. Alimentação que já vem com corantes, conservantes, com pesticidas como arsênico, tá, vem com cádmio e demais minerais tóxicos, tá, como o chumbo, como o mercúrio, que estão impregnados em muitos dos nossos alimentos, muitos dos nossos itens de higiene e beleza, muitos medicamentos e vacinas. E com isso nós ficamos cercados de uma carga tóxica. E o mocinho da vez, que teria que fazer a limpeza, que teria que fazer a desintoxicação com a ajuda de alguns elementos externos, seria o fígado. Só que o fígado já está sobrecarregado e já tem suas preocupações. O seu portador, o seu tutor, muitas vezes uma criança criada no meio regado de doces, regado de guloseimas, regado de alimentação nem um pouco antitóxica, ela acaba se submetendo a essa dieta errônea e não vai conseguir eliminar essas toxinas do seu corpo de forma natural, sem o auxílio de alguém que possa ajudá-la. Com isso, sabemos muito bem o fim ao qual essa pessoa vai ter. É muito triste a gente observar tudo isso, porque a gente quer muito levar esse conhecimento adiante, tratar dos riscos. Não use esse refrigerante, vem com caramelo 4, em alto grau de toxicidade e altamente cancerígeno, mas ninguém vai se ater a isso. O poder da mídia, o poder midiático, tá? O poder daqueles que desdenham dessa informação, tá? É muito grande. E com isso o ser humano ele vai ter que padecer, infelizmente, por má e por falta de boa informação. O objetivo muitas vezes é confundir o paciente. Lembrando que o fígado ele tem várias funções, tá? Desde a fabricação de bile, fabricação também de hormônios, tá? Então, ou seja, o fígado ele tem uma série de propósitos. Ele também quebra e disponibiliza açúcares, tá, através do processo de gliconeogênese. Tá? O fígado ele ajuda a eliminar toxinas do sangue, tá? Através do processo de desintoxicação, tá? O fígado ele tem uma série de outras capacidades, tá? Somatizando mais de 500 funções no nosso organismo. Então, como todos sabem, né, que quando o fígado vai perdendo a função, a pessoa, primeira coisa, não tem mais energia, tá? Ela adquire, em casos mais elevados da esteatose hepática, ela muda inclusive de cor, tá? Ficando com olhos amarelados, pele, mãos amareladas, tá? Isso é um estágio bem mais avançado. Tá? Algumas crianças, ao nascer, adquirem a icterícia em função exatamente porque o fígado ainda não está processando ou metabolizando, tá? E não liberou ainda as suas funções, tá? Mas isso é um processo quase natural, eu não lembro bem o percentual, mas era algo superior a 10% das crianças, tá? Que tendem a desenvolver icterícia, tá? Após nascimento. A gordura no fígado, tá? Tem vários graus, 1, 2, 3. Pode, com isso, esse acúmulo de gordura pode e não parar mais, ir avançando ao ponto de ficar uma esteatose severa e se transformar numa fibrose completa, tá? Que no caso aí é denominada cirrose hepática. Então o que acontece? Como é causado e como evitar? Esse é o objetivo número 1. Acho que é o que incomoda a todos, né? Porque se você é definido como possuidor de gordura no fígado,
você pode ter certeza, suas funções já estão reduzidas e muito, tá? Ou seja, metabolismo desacelerado, tá? Eliminação de toxinas desacelerada, fabricação de bile para digestão de gordura desacelerada, tá? Coenzima Q10 baixa, tá? Que é uma enzima, tá? Que na realidade é uma coenzima que participa no processo de ativação das mitocôndrias e formação de energia, tá? Através do processo ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, ou seja, você vai ter metabolismo e energia baixa por causa da gordura no fígado. Gordura no fígado é um freio de mão puxado, tá? Você perde ali digamos assim, o melhor da sua vida, tá? Porque você vai estar apático, cansado, tá? Com o metabolismo desacelerado, você acaba também acumulando mais toxina, a função de desintoxicação ela é diminuída, tá? Em detrimento principalmente porque você demandou suas reservas de vitamina e de minerais. Quais vitaminas essas que levam à desintoxicação hepática? Complexo B, por exemplo, tá? Nós temos aí a vitamina B2, por exemplo, que é a riboflavina, que ela é praticamente uma vitamina que salva o fígado dessa carga de toxicidade, tá? E o fígado, claro, ele, para se manter alcalino, para auxiliar o sangue na sua alcalinidade, ele vai precisar de sais minerais, tá? Para você alcalinizar um corpo, não basta oxigênio, não basta oxigênio, tá? Ele utiliza também de sais minerais, tá? Dentre esses, o cálcio, que exerce o chamado efeito tampão, tá? O magnésio, que faz o balanço e o equilíbrio do cálcio, tá? Então, seja tudo em equilíbrio. Muitas vezes, quando você não tem uma alimentação adequada e quando você usa de artifícios, tá? Ou de, como podemos dizer, de quitutes, de docinhos, tá? Porque hoje, infelizmente, as pessoas trouxeram as festas de aniversário para dentro de casa. Todo dia se faz festa de aniversário. Bolo recheado, pudim, refrigerante. Quando criança, e os cinquentões aqui sabem muito bem, nós tínhamos contato com essas guloseimas, era uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, quando alguém na nossa rua fazia aniversário. Só que hoje não. Hoje o açúcar, o doce, o quitute, o refrigerante passou a ser de uso diário e contínuo. Com isso, as pessoas estão, digamos assim, quase na sua totalidade com gordura no fígado ou em algum grau. Gordura no fígado, resumindo, abrevia a sua expectativa de vida, sendo que a qualidade da vida que você vai estar a partir dali levando não é boa, tá? E essa gordura no fígado, ela tende a acelerar o processo de avanço ou aumento com o uso dessas guloseimas, que são ácidas, que para o corpo combater a acidez ele tem que usar suas reservas, tá? Principalmente as minerais. Sem as reservas minerais, que são estocadas na nossa massa óssea, eu tendo a ficar osteoporótico. Tá? Quando eu atinjo um grau de degeneração óssea e meu fígado não consegue mais extrair dessas reservas esse antídoto natural, começa a vir as síndromes, tá? Problemas psiquiátricos, insônias, enxaquecas, tá? Varizes, aí, e tudo mais que é somatizado, tá? Calcificação das artérias, da musculatura, tá? Generalizada. Isso aí no consultório a gente consegue visualizar com mais facilidade também. E as pessoas já trazem isso na forma de dores articulares, tá? Muitas vezes através de formações de calcificação, onde a cartilagem dá lugar para o osso, gerando assim artrose, tá? Isso tudo em decorrência de um fígado gordo, que muitas vezes teve que se ver na necessidade de roubar, literalmente roubar das nossas reservas ósseas
os nutrientes necessários para se manter. Então, muitas vezes, bipolarismo, ansiedade, insônia, tá? Dor de cabeça, tá? Tudo tem motivo, tudo tem causa, tá? E isso pode estar iniciado no fígado, já em processo de degeneração, e ao qual esvaiu, extraiu, tá? Subtraiu das nossas reservas naturais os nutrientes necessários para se manter vivo. Tudo bem até aqui? Deu para entender então mais ou menos como se dá o processo? Isso, quando eu falo de guloseima, quando eu falo de açúcar, tá? Olha só, eu estou falando de uma coisa que é abrangente a quase todos. Eu não estou falando do álcool, eu não estou falando de remédios que têm ainda um poder ainda mais deletério. Existe uma patologia, uma não, são várias patologias, tá? Mas uma delas é bem característica, tá? Em pessoas alcoólatras. Eu observo nessas pessoas uma característica comum, parece muito queimadura, tá? Que a gente observa nas mãos, pés e em volta do pescoço, chamado pelagra. Pelagra é a carência de uma das vitaminas do complexo B, que coincidentemente elas acompanham aquelas pessoas que bebem muito álcool. Pelagra. E tem vários graus, depois vocês pesquisem aí, tá? E vocês vão poder observar certas pessoas com essa patologia e a medicina, infelizmente, muitos profissionais não conseguem identificar realmente o que é. Porque você ter um marcador de B3 no corpo não é fácil você identificar, tá? Aí acaba que as pessoas são tratadas com outros elementos, com outros medicamentos e não se tem um sucesso adequado, tá? E pelagra é a exaustão do complexo B, tá? Como eu falei, a B3, tá? Que é removida do corpo através do álcool, que é altamente deletério. Então, gordura no fígado não é uma coisa simples. Isso, se não for colocado, não for observado e revertido através de nutrição adequada, desintoxicação adequada e bloqueio da origem, tá? Esse paciente não vai ter um sucesso no tratamento e vai carregar isso por uma parte da vida. Por que uma parte da vida? Porque ele não vai viver a outra. Nós observamos aí pessoas que adoecem muito cedo, estão morrendo muito cedo, tá? E muitas vezes ou tem a fragilidade da saúde, tá? Ou não tem ali um sistema imunológico adequado, a imunidade é muito fragilizada, em especial porque o timo não trabalha de forma adequada quando o fígado está gordo. Na realidade, nada trabalha de forma adequada quando o fígado está gordo. Isso é uma observação, um fato, tá? Que se observa. Coisas também, elementos que também elevam a gordura no fígado, pouco observada. Gorduras hidrogenadas. Quando se fala, mas por que você é contra os fast foods? Olha, se eu pudesse reprovar o fast food, o número um, se eu fosse enumerar, né, os pontos negativos do fast food, o número um, ponto número um seria a gordura hidrogenada. Óleo de soja, maionese com gordura hidrogenada, também feito de óleo de soja. Isso é altamente deletério. A gordura hidrogenada é plástica, totalmente deletério, tá? Gera dano. E o fígado, ele precisa eliminar essa toxina, que é a hidrogenação, que vem nas gorduras. Pois elas são feitas assim para durarem mais tempo, para conservarem, não ficarem rancas. E com isso, essa hidrogenação, como se trata agora de plástico, porque essa gordura foi elevada a uma temperatura tal que sua molécula foi mutada, ela mudou a sua configuração, ela se tem tem uma aproximação maior com plástico do que necessariamente algo biológico. E eu faço a ingesta disso, o fígado vai ter que ficar responsável por essa sobrecarga, ele vai ter que produzir mais colesterol LDL, consequentemente o HDL também vai baixar, e o balanço do HDL com LDL deve se ter como equilibrado, porque o HDL ele sequestra o excesso de LDL do corpo, levando ao fígado para poder transformar em energia. Sem HDL,
suficiente, o corpo acumula LDL e esse pode oxidar, levando a anginas, levando a obstrução, seja de vasos como a carótida, tá? E com isso, as coronárias, por exemplo, também podem obstruir. Com isso, a pessoa acaba, com o decorrer do tempo, lesionando esses vasos e gerando com isso perda inicial de energia, oxigenação, fluxo de sangue e estreitamento das artérias, pressão alta, trombo e morte. Tá? Então, ou seja, é sucessivo o problema. Tá? Antídotos para a gordura no fígado. Antioxidantes é um ótimo caminho. Tá? Desde a água com limão, 3 vezes ao dia. Tá? Isso é um ótimo caminho. O magnésio, principalmente na forma de cloreto, que é o que eu mais gosto de trabalhar, porque o cloreto tem cloro na versão cloreto, tá? O que viabiliza muito a saúde sanguínea, coisa que a gente debate muito dentro do consultório, através da saúde sanguínea, evitando trombos, tá? O cloreto, ele trabalha muito a nível estomacal, tá? Porque ele doa átomos de cloro, tá? na sua estrutura, ele forma e prepara moléculas de ácido clorídrico para a digestão de proteínas, melhorando assim a absorção de aminoácidos e a transformação de tecido proteico, ao qual não vai permitir que essa pessoa ela perca massa magra, como é natural de pessoas acima de 40 anos, afinam braços, afinam pernas, ganham barriga. Então nós temos aí magnésio, temos aí antioxidantes, tá? Frutas com baixíssimo nível glicêmico, tá? Então quando você for comer fruta, procure consumir fruta como abacaxi de casca verde, laranja de casca verde, mexerica de casca verde, limão, tá? Água com limão é uma benção, tá? Existem algumas substâncias também natural, fitoterápicas, como o caso da silimarina, que auxilia demais também, tá? O gengibre, só que o gengibre aumenta a pressão, tem que ficar atento. O silimarina também tem que ficar atento, porque tudo que a princípio seria tratado como termogênico, tá? Eles tendem a aumentar também a pressão, então tem que monitorar quem tem pressão alta. Temos também como parte da linha bioxidativa, tá? Como é o caso do ozônio, e já tem muito material sobre o ozônio. O próprio bicarbonato também. O bicarbonato tem um detalhe muito interessante. Nossos avós já usavam, nossos bisavós já usavam, os egípcios já usavam. Tá? Então, bicarbonato é uma coisa muito segura, onde apenas as pessoas hipertensas devem tomar um certo cuidado. Mas na sua composição ele vem com o O3. Tá? O O3, como eu falei anteriormente, é ozônio. Curioso, não? Então ele tem esse poder também antitóxico, tá? De desintoxicação. Eu lembro muito bem meu avô passando bicarbonato para a família quando alguém se encontrava ali empanzinado ou alguma indigestão. São detalhes curiosos, né, que vão se perdendo no decorrer da vida. Também, como antitóxico, entra ali argilas. Temos argilas alimentares com poder de absorção de toxinas. Temos rochas com poderes de absorção de toxinas, exemplo da zeolita. Temos o próprio carvão vegetal, carvão ativado. Então, ou seja, nós temos várias fontes para subtrair toxinas dos nossos tecidos e do próprio fígado, facilitando assim também a limpeza hepática. Tá? Temos outros protocolos, temos também um protocolo de limpeza hepática também, que se pode observar. Tá? Esse já disseminado pela doutora Uda Clark e divulgado e escrito através de um livro do Dr. naturopata Moritz. Então temos muita informação disseminada. A gente tenta levar na medida possível alguma coisa para o consultório para poder estar dando a devida orientação, porque se trata de uma patologia e deve-se tomar o maior cuidado possível, e o melhor caminho seguro seria o caminho natural.
sabemos disso. Tá? Eliminar, claro, as causas, tá joia? Começar o processo de desintoxicação. O prato de comida dessa pessoa, ele tem que vir com alimentos, pelo menos ali, quem está em tratamento, eu aconselharia 50% de vegetais crus, especial os ricos em complexo B, tá? Nós temos ali espinafre, couve, tá? Brócolis. Então, ou seja, fazer suco verde também, na modalidade detox, tá? Onde você pode colocar ali abacaxi verde, abacaxi de vez, tá? Porque de verde ninguém consegue chupar. Mas abacaxi de vez para acelerar o processo de limpeza. Limão, beterraba, tá? Couve e espinafre, tá joia? Suco detox pelo menos uma vez por dia, para acelerar esse processo de reversão. E uma série de outros procedimentos que a gente pode estar ensinando para poder o paciente, ele tanto rever a sua massa óssea, hora perdida, porque agora está osteoporótico, como também para suplementar e dar um aporte nutricional para o fígado. Então vocês entendem que não é fácil, sem uma devida orientação, alcançar a reversão adequada do fígado, tá? Essas pessoas vão estar já padecendo de ansiedade, de depressão, de enxaqueca, tá? Insônia, tá? Irritabilidade, porque não tem mais o pilar, que é o fígado, que é um grande motor com mais de 500 funções, tá? E que muitas vezes pode estar nessa situação exatamente porque esse paciente já entrou em uma fase de osteoporose que para a medicina atual é praticamente irreversível. Tá? Lembrando que os pilares para a reversão de uma osteoporose deve-se ter a vitamina D3, onde no sangue deve constar de 50 a 80 nanogramas, que seria o ideal, e o magnésio. Ah, mas e o cálcio? Olha, normalmente essa pessoa ela tem muito cálcio já estocado, na forma de artrose, nas articulações, tá? nas artérias, na musculatura. Tá? Então, ou seja, o AD3 ela gerencia o que entra no corpo de cálcio, tá? E o magnésio faz o gerenciamento e a alocação desse cálcio nos ossos, como se fosse um cimento. Ok? É muita informação, por isso que infelizmente, bom se tivesse profissionais que dominassem esse assunto, são poucos que dominam esse assunto, mas o que eu passei aqui já dá uma noção muito boa, tá? Do que pode ser feito, tá? Gordura no fígado é uma coisa que enfraquece todo o sistema da pessoa, porque tudo depende do fígado. A gente observa que essas pessoas elas encontram muita dificuldade e acabam ficando dependentes de medicamentos de vários tipos. Por isso que é muito complicado a gente poder trabalhar no intuito de reverter de forma natural, sendo que muitas vezes o diálogo com muito profissional é só em cima de medicamento. E se o fígado muitas vezes está gordo por medicamento, como que eu vou desfazer isso dando mais medicamento para esse paciente? Torna-se praticamente impossível. Ok? Então tá, espero ter esclarecido. É muita informação para um assunto tão maravilhoso como esse, tá? Mas tem que procurar alguém, um profissional voltado para a área natural, tá? Que possa ali pregar e ensinar sobre detox, sobre medicina natural, sobre tudo que é possível para se reverter de forma mais tranquila e natural possível, porque é o caminho. Se é fugindo do natural que eu estou adoecendo, ok? É uma dica de livro aqui que eu posso estar dando também. Hiromi Shinya, Dieta do Futuro. Um livro barato, deve custar uns R$ 24. Ele dá um ABCD do intestino, da saúde hepática, do equilíbrio, da microbiota, tá? Que pode estar ajudando e dando um norteamento para as pessoas. Ok? Hiromi Shinya, tá joia? Um médico proctologista. E hoje, infelizmente, o intestino acaba sofrendo com um corpo ácido, porque bactérias boas intestinais não sobrevivem no meio ácido, tá? Pelo menos as boas.
porque seres alcalinos vivem muito. Seres alcalinos não vão desenvolver câncer, pelo menos com facilidade. Seres alcalinos vão preservar sua microbiota, seres alcalinos não vão perder sua massa óssea para o efeito tampão. Tá? Seres alcalinos não vão ter infestação de cândida ou qualquer outro parasita aproveitador. Ok? Seres alcalinos não adoecem com facilidade. Tudo bem? A paz a todos. Fiquem com Deus. Um abraço.